Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando por aqui mais uma edição do programa Me'av Lebem, dessa vez falando sobre a Parashá Shemot, ok? Falando nesse programa sobre a sétima leitura e o Maftir, ok? Bem, como eu sempre digo, esse programa não é um programa proselitista, mas é um programa feito especialmente para os meus filhos, a Gabriela Dodani, o Gabriel Kalev, a Ariela Hesed e o meu caçula agora, o Eliav Hassid, que chegou recentemente dentro da atmosfera dessa Parashá do segundo Sefer da Torá, o Shemot, e dentro da Parashá Shemot, ok? Vamos fazer a brachá da leitura da Torá para não falarmos palavras de Torá em vão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá, amém ve amém. Depois, Moshe e Aharon foram ao faraó e disseram: isto é o que Deus, o Deus de Israel, declara: deixa meu povo ir, para que ele possa sacrificar a mim no deserto. O faraó replicou: quem é esse Deus a quem eu devo escutar sua voz e deixar Israel ir? Eu não reconheço Deus, nem deixarei Israel partir. Bem, agora eu vou explicar um pouco por tópico. Essa sétima leitura, ela vai então do capítulo 5, do Passuque 1 até o versículo 21, tá? E o Maftir do capítulo 5, do versículo 22 até o capítulo 6 e o versículo 1. Então aqui vem contando o quê? Vem contando justamente esse momento em que Moshe chega junto com Arão até o faraó, o Paró, e ele fala: olha, eu não vou deixar aí porque eu não reconheço esse Deus. Quem é esse Deus aí, né? Aqui traz, eu sempre costumo dizer, como eu dei a interpretação, eu dei o exemplo na realidade no programa passado, toda vez que a gente trabalha ou depende de um trabalho laico, eu me lembro que eu chegava em algumas empresas no RH e dizia: olha, eu preciso não vim trabalhar no Shabat, eu não posso trabalhar no Shabat porque eu tenho que guardar o Shabat, eu sou judeu, o mandamento do Eterno. As pessoas diziam: estou pouco me lixando para isso daí, quem é esse Deus, quem é essa religião, esse negócio de ficar guardando o Shabat, isso não me interessa, tem que cumprir o teu trabalho e pronto. Ou seja, aquela empresa que segue politicamente, quer seguir politicamente a lei e etc, fala: olha, você foi contratado para fazer isso, faça isso e pronto, e acabou-se, né? Sendo que dava para liberar um determinado dia, etc, mas as pessoas, quando sabiam que era para uma questão religiosa, elas se tornavam cada vez mais avessa, ok? E negavam, como eu falei no último programa, às vezes a briga não é contra o judeu ou contra quem segue a Torá, mas é contra o próprio Deus. Existem pessoas que não gostam, não querem saber disso, viram ateus, questionam Deus, se Deus é onipotente, se Deus sabe de tudo, porque ele precisa testar Abraham, porque se ele sabia que se ele dá o livre-arbítrio, porque então ele endureceu o coração de Faraó, sabe? Pessoas que, por uma determinada revolta que sentiram com a vida ou com a existência de Deus, elas acabam criticando e acabam sendo extremistas no termo de não acreditarem mais na Torá, na Bíblia, e criticarem duramente, de forma até pejorativa, ok? São pessoas que não relaxaram, elas não buscaram entender a verdadeira significado e a verdadeira mensagem que a Torá traz no hebraico. Então eles pegam ali uma tradução da cristã e que não vai dar uma resposta positiva para eles, ok? Pela interpretação não está fielmente com relação ao hebraico, e eles acabam enfim,
entendeu? Desacreditando em tudo. Então aqui a gente mostra justamente isso, que o faraó disse que eu não vou obedecer esse Deus. Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus. O faraó replicou: quem é esse Deus então para deixar Israel ir? E eles disseram: o Deus dos hebreus revelou-se para nós. Ok, quer dizer, eu faço isso porque Deus disse que eu tenho que fazer. Guarda Shabat, Yom Tov, tem que guardar Yom Kippur. Para que isso? Ok? Nosso Deus, e se a gente não for isso, a gente pode também ser castigado por isso. Ele pode abater com uma praga, uma espada. Ok, o rei do Egito, então o faraó, disse a Moshe e a Arão: por que vocês estão distraindo o povo, né, do trabalho? Voltem e cuidem de suas cargas. Aqui o Rashi vem trazer também uma interpretação para a gente de que tanto Moshe quanto o Arão e a tribo de Levi, eles não trabalhavam, ou seja, somente o povo de Israel. Ok, eles trabalhavam sim, tinham trabalhos ali escravos. Outros eles eram colocados como chefes, ok, sobre cada tribo ali, etc. Então tinha esses níveis. Tinha o nível dos israelitas que trabalhavam normalmente como escravos, que foram escravizados. Existe uma outra classe de hebreus ali que foram escolhidos para ser chefes dos israelitas, ok? E a tribo de Levi, que não foi escravizada de certa forma. Aí eu acho que vem trazendo a explicação, porque quando Yosef teve o caso de levarem Yaakov a sepultura, a tribo de Levi não levou, porque eles já estavam determinados para ser uma tribo sacerdotal, e foi substituído por Efraim e Menashe, e aí ficou um costume ali no Egito sobre isso. Então eles, até porque Rashi também vai dizer que o faraó disse que ele não estava cometendo algo ruim, escravizando o povo de Israel. Ele não era a nação que iria escravizar, porque ele não escravizou todos completamente. Olha aí, os levitas estão livres. Então aqui diz que o faraó, o Paró, ele disse: olha, vocês estão desviando o povo, porque o povo é escravo, o povo tem que trabalhar mesmo, ele existe para isso. Agora vocês vão cuidar não do trabalho, mas fala das cargas, ou seja, dos afazeres domésticos de vocês, levitas, ou seja, da religião de vocês. Vocês já estão livres, deixa o povo trabalhar. Os homens da terra estão ficando mais numerosos. Olha que eu falei, mesmo em época de crise, eles estavam prosperando mais ainda. E o faraó disse: se vocês querem que eles repousem de seu trabalho, se trabalhando, vocês não têm tempo nem para se coçar direito, eles já estão se produzindo, proliferando, enchendo a terra. Imagina se eles ficarem ali na boa, né? Vida mansa, o que não vai acontecer? O Egito vai ser subjugado por vocês. E aí fala que nesse dia, então, o faraó ordenou aos capatazes dos egípcios, então, aos guardas judeus, aos guardas hebreus, dizendo: olha, não deem palha ao povo para que façam tijolos como ontem e anteontem, que eles vão e juntem a sua própria palha. Enquanto isso, vocês devem exigir deles a mesma quantidade de tijolos como ontem e anteontem, ou anteontem. Não a reduzam, porque eles são preguiçosos. Olha que o faraó fala, né? E estão protestando, dizendo: deixe-nos ir sacrificar ao nosso Deus, façam um trabalho mais pesado para os homens, certifiquem-se de que eles estão fazendo. Então eles pararão de prestar atenção em falsas ideias. Ou seja, vocês são os escravos. Esse negócio de querer crescer na escala social, se tornar um religioso, né? Ter um dia para você guardar para o Shabat, se dedicar à tua família, se dedicar à tua evolução intelectual, ao estudo, à letra. Para com isso, você é escravo, você tem que se ferrar mesmo. Era dessa maneira que o faraó pensa. E é dessa maneira que muitas pessoas antissemitas pensam. As pessoas pensam: o que esse cara aí dando uma de religioso, de judeu, quer fazer? Não, é bitolado. Olha, toda pessoa, tem pessoas que existem que pensam dessa maneira. Toda pessoa que tem tendência de religiosa, elas acreditam que esse tipo de pessoas é desequilibrada. Esse tipo de pessoas, ela não é de confiança, porque é uma pessoa que detém ou coloca a confiança dela na religiosidade, não na ciência. Uma certa vez aconteceu um caso de que uma moça estava trabalhando, tal, tudinho, judia, e a chefe dela chegou para ela e perguntou a si mesmo:
Cara, você acredita nessa questão mesmo das 10 pragas? Ela disse, sim, eu acredito. Ah, mas eu vi na Discovery, eu vi no meu canal Acaba que não foi assim, que foi, na realidade, um vulcão que teve, houve toda uma sequência, aquela velha história que a gente já sabe, né? Tentando desqualificar a judia ali, dizendo, você é meio tantã, porque não foi, na realidade, desse jeito que aconteceu, né? E ela era muito rica, essa chefe dela. Então, tentando trazer o quê? Desmerecer, dizer que você é bitolado, que você é rude, que você é grosso, que você não entende o que é ciência, entendeu? Então, existem pessoas desse jeito, e a gente tem que estar preparado, como o próprio Pirkei Avot fala, nós devemos combater os epicuristas e a misantropia também, que infelizmente existe muito, né? A aversão ao ser humano, ok? E achar que tudo é só prazer. Okay? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é desse jeito. Quando você se declarar judeu, judia, um observante, as pessoas vão querer te desqualificar. Hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, os judeus são um pouco respeitados, porque existe esse estereótipo de dizer, o judeu é rico, o judeu faz parte da maçonaria, o judeu tem um lado oculto aí, que ele tem dinheiro, só ajuda eles, e esse estereótipo de dizer que não existe judeu negro, judeu ruivo, judeu sefarade, lá de Belém do Pará, nordestino, ou um judeu negro, ou um judeu que é motoboy, ou um judeu que é pobre, sabe? As pessoas não criam, você é judeu, as pessoas ficam até sabe, assim, assustadas por esse estereótipo que foi criado em cima dos judeus, que são ricos, são dos olhos azuis, são bem de vida, etc. Lógico que existem muitos judeus, Baruch Hashem, que são bem de vida, mas isso não é uma regra para todos, ok? E aí no Passuque 12 fala então que os guardas disseram que não iam dar, não deram, e o povo ficou preocupado. Olha, eu vou dar um exemplo simples aqui para vocês. É como se a gente fosse trabalhar e lá no nosso trabalho tivesse o almoço de todo dia, tivesse a água, o cafezinho da tarde, etc. De repente, a gente falou, olha, eu vou pedir um dia aí, eu quero que você me libere para um Yom Kippur, para um Rosh Hashanah. E o patrão disse, não, você não vai, você está muito preguiçoso. Quer dizer, eu já te dei a férias do sábado, agora você quer a férias de um Yom Kippur, de uma quarta-feira, você é folgado, hein, cara? Então eu vou fazer o seguinte, só porque você é folgado, eu vou até deixar você fazer isso, mas eu vou cortar a tua alimentação. Então o que acontece? Aí você vai trabalhar o dia inteiro e não vai ter alimentação, como é que você vai produzir, né? Você que tem que trazer a tua comida agora de casa, você que tem que pagar a tua passagem de ônibus para vir trabalhar, sabe? Não necessariamente isso, estou dando um exemplo simples, entendeu? Bobo, mas para vocês que são crianças ainda, ou ainda estão completando 12 anos, a Gabriela Dani, Gabriel Kalev, que nesse período completou 12 anos, e o Gabriel está com 10, a Arielinha ainda bebê, enfim, mas para vocês entenderem um pouco isso daí, né? Como é que fica, entendeu? Então, vou trabalhar, se você não me dá a ferramenta para trabalhar, só lembrando um outro caso, teve uma vez que eu estava trabalhando numa determinada TV, que pediram para eu montar uma TV lá, um equipamento, um cenário, e aí o cara que estava mandando em mim lá, um dos supervisores, chegou e disse, tem que fazer isso. Eu falei, cara, mas como é que eu vou fazer, como é que eu vou montar um cenário que eu não tenho chave de fenda, eu não tenho parafuso, você quer que eu traga de casa? Não interessa, tem que terminar isso, entendeu? Então é o tipo de antissemitismo que tem, porque ele queria crescer naquele momento ali em cima de mim, entendeu? Queria mostrar que era ele que mandava, sabe? São coisas que acontecem, você tem que saber vencer essas adversidades, saber trabalhar com assertividade, aí, lidar com a diferença dos outros, ok? Então aí os guardas então começaram a espancar, na realidade, disse que o povo se espalhou por toda a terra para procurar ali palha, porque não tinha palha. Como é que eu vou procurar? Como é que eu vou arrumar o instrumento para produzir o produto? Os guardas dos filhos de Israel vieram e prostraram-se perante Faraó. Por que você está fazendo isso com teus servos? Eles disseram, vocês não estão nos dando mais palhas aos seus servos, mas nos foi dito para fazer os tijolos. Seus servos estão sendo açoitados, mas a culpa não é nossa, é da gente, de vocês, os egípcios, os outros chefes que não estão dando pra gente. Vocês são preguiçosos. Aí eu fico pensando no Faraó sentado no trono dele, ou ele andando para um lado para o outro, que nem um leão rugindo, doido para querer devorar a presa. Ele vira e fala, vocês são preguiçosos. Respondeu o Faraó, preguiçosos, porque repete 2 vezes. Passuque 17 do capítulo 5 diz, vocês são preguiçosos. Novamente respondeu o Faraó,
preguiçosos, com ponto de exclamação. Isso é porque vocês estão dizendo, deixe-nos ir, queremos sacrificar. Então quer dizer, vocês querem dar uma de religioso, querem, eu não posso trabalhar nesse dia, tem tantos dias de Yom Tov, etc. Né? Agora vão ao trabalho, mas não lhes será fornecido qualquer palha, mesmo assim vocês devem produzir a sua cota de tijolos. Os guardas israelitas perceberam então que eles estavam em sérios apuros quando lhes foi dito, vocês não devem então produzir a sua cota diária, vocês devem produzir, não podem reduzir a sua cota diária de tijolos em cada dia. Quando eles estavam deixando então Faraó, um grupo de hebreus ali, de judeus, se encontrou com Moshe e Arão, que estavam esperando para reunir-se com eles. E eles disseram a Moshe e a Arão que Deus olhe para vocês e julguem vocês. Vocês destruíram a nossa reputação aos olhos do Faraó. Ele disse aos servos, vocês colocaram nas suas mãos uma espada para nos matar. Então quer dizer, eles não estavam conseguindo enxergar a questão da redenção naquele momento ali e culparam. É normal quando você passa por um problema tentar culpar o próximo, né? Culpar o outro. É por causa de você que está acontecendo isso, etc. E aí vem finalizando então o Maftir, do capítulo 5, versículo 22, versículo 22, Moshe retornou a Deus e disse, ó Senhor, por que você maltrata o seu povo? Por que você me enviou? Moshe começa ali, reclamar com Deus. Logo que cheguei ao Faraó para falar em seu nome, ele tornou as coisas piores para esse povo, e você não salvou o seu povo. Termina até aqui, começa o capítulo 6, Passuque 1 fala, Deus disse a Moshe, agora você verá o que eu farei ao Faraó. Agora, com uma mão poderosa ele os deixará ir, com uma mão poderosa ele os expulsará de sua terra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayilo natan betochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amém. Amém. Explicando um pouquinho mais, as pessoas vão dizer, olha aí, Moshe não acredita em Deus, olha o que aconteceu, Moshe reclamando. Gente, lembra que eu falei para vocês que Moshe era um homem que tinha a empatia. Moshe sentia a dor do seu próximo. Então ele olha e ele sente a dor. Ele fala, ó Senhor, ó Deus, né? Por que você está maltratando o povo? Eu estou sentindo na pele, eu estou vendo, eu estou junto com eles aqui. Poxa, por que você está maltratando? Eu sei que faz parte do grande projeto, mas não dá para entender. Você mandou vir trazer desde quando eu cheguei aqui, só tem problema. Algumas pessoas, como já aconteceu na vida de muitas pessoas que fizeram o processo de teshuvah, de retorno, as pessoas perguntam, poxa, desde o momento que eu comecei a cumprir mitzvot, começou a dar tudo errado. Enquanto eu transgredi o Shabat, eu comia carne de porco, caranguejo, camarão, ostra, lula, e Deus o livre não permita. Mas quando eu fazia tudo isso daí, não guardava Tahara Mishpachat, era um homem que tinha uma mulher cada dia, bebia, fumava, enganava, trapaceava, dava tudo certo. Agora que eu comecei a guardar Shabat, me tornei um judeu observante, kasherut e etc. Tá tudo dando errado. Eu estou fazendo de tudo para juntar dinheiro, para cumprir mitzvot, para embelezar as mitzvot, e só dá errado. Por quê? Então, muitas vezes, a gente, ou as pessoas que passam por isso, se perguntam, ou depois que eu voltei para o judaísmo começou a dar errado, depois que eu voltei, fiz o processo de Shabbat, fui despedido do emprego, porque lá não pode mais trabalhar no Shabbat. Depois que eu voltei para o judaísmo, eu não pude mais ter o contato que eu tinha com meus amigos, sair bater uma bola, conversar, ir para balada, porque é um outro nível agora, eu estou entrando num nível mais de separação, de mudar o comportamento, entendeu? Hoje eu me dedico mais à minha família, eu quero casar, não quero ficar na balada namorando 1, 2, 3, entendeu? Me relacionando com mulheres não judias, enfim, hoje eu quero ser um homem de uma mulher só, casado, então tá dando tudo errado desde quando eu comecei. Os nossos sábios vêm dizer, Rashi vem falar sobre o seguinte: qual foi a resposta de Deus à reclamação de Moshe? Era uma reclamação, sim. Era uma reclamação justa, sim. Nós não podemos criticar Moshe por isso, ok? Ele estava cumprindo o papel dele de defensor, de amante do povo judeu. E ele fala o seguinte, Deus respondeu, você questiona meus métodos, você não é como Avraham. Então Deus começa, diz ali o Rashi, que Deus começa a dizer, olha, Avraham, eu disse que ia dar um filho para ele, depois pedi para sacrificar, ele nem reclamou.
né? E você está reclamando, você entende meus métodos? O Rashi também vem falando, e o Kli Yakar dá uma interpretação muito interessante. Por exemplo, logo antes de amanhecer fica muito escuro, mais ainda que durante o resto da noite. Semelhantemente, muitas pessoas têm uma explosão súbita de energia antes de falecerem. O ponto aqui é que quando uma força se dá conta da sua extinção eminente, vai acontecer realmente, ela luta com todas as suas forças reservadas possíveis de energia para sobreviver. Então o que é que acontece? Já estava decretado. O povo ia sair do Egito, a redenção tinha chegado. Faraó, querendo ou não, o povo de Israel iria sair. Então, o que é que aconteceu? Ele se desesperou e então tentou usar todas as forças deles possíveis para fazer o povo de Israel sofrer e tentar castigar o povo, matar o povo, para que o povo deixasse de cumprir a mitzvot e não alcançasse a redenção. Quero finalizar dizendo que existe algumas interpretações dizendo que quando o Mashiach virá, né, quando a redenção chegará aos últimos dias, alguns dizem que o Mashiach só virá quando todos nós tivermos o amor gratuito e fizermos coisas boas. Quando o mundo evoluir e todo mundo fizer tudo que é bom, os judeus cumprirem todas as mitzvot, aí sim Mashiach virá. Existe uma outra interpretação baseada também nos profetas que dizem não, Mashiach surgirá no momento de caos profundo, quando o mundo inteiro estiver mergulhado em idolatria, em caos, da mesma forma como a lepra, a tzaraat, a pessoa quando ela está com lepra, ela fica toda branca, podre o corpo dela inteiro. Esse é o sinal de que ela está quase para ser curada, quando ela fica toda branca. Então, diz essa interpretação que a partir desse momento, nós estamos agora em janeiro de 2017, então a partir do momento a gente vê que o homossexualismo sempre existiu, mas houve um aumento, né, de pessoas se declarando, querendo casar, a violência, né, o roubo, a corrupção, a falta do amor ao próximo, sabe, guerra, destruição, sabe, as coisas, quanto mais a gente evolui tecnologicamente, parece que o ser humano ele regride mais e mais. Então, eu sou do tipo que eu não fico em cima do muro, mas eu acredito que talvez realmente a Mashiach, a redenção virá quando, segundo essa interpretação, de que o mundo estará um caos. E aí sim, quando ele estiver próximo do caos, né, na beira do precipício, então Mashiach se revelará, ok? Para trazer o que? Uma nova perspectiva de vida. As pessoas aí existe um ditado, mas por que, papai? Por que você está falando isso aqui? Deveria ser assim ou poderia ser assim? Existe um outro ditado judaico, me perdoe, não vou saber quem foi que falou, mas que diz o seguinte: é preciso as trevas existirem, a escuridão, o mal tem que existir. Por que tem que existir o mal? Por que tem que existir a escuridão? Porque se não houvesse escuridão, a luz não faria sentido, a luz não existiria. Então a escuridão serve justamente para que a gente veja que a luz é boa. O mal precisa existir? Precisa. Para quê? Para que a gente saiba o que é bom. Então, todo esse mal que vai acontecer, que está acontecendo, as pessoas têm medo de ter filhos, etc., porque cada dia que passa fica pior a nossa vida. Mas tudo isso tem que acontecer para que a redenção chegue. A mesma coisa a gente fala encerrando aqui. A escravidão do Egito tinha que acontecer? Tinha que acontecer. Por quê? Como é que Deus vai libertar alguém que não foi escravo? Como é que Deus vai tirar um povo fazer a liberdade se não for escravo? Você tem que ser escravizado para você, na realidade, ser livre. Muitas vezes eu tenho, por quê? Perdoe o seu próximo. Por que eu tenho que perdoar? Tem que perdoar aquele que me machucou. Então muitas vezes a gente tem que passar pelos processos de uma pessoa nos machucar, fazer algo ruim para que a gente perdoe essa pessoa. Existe pobre? Tem que existir pobre. Por que tem que existir pobre? Pobre para que eu cumpra a mitzvah de tzedakah, de caridade, de gemilut chassadim, etc, 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 ok? Então, gente, beijo, Gabriela Dodani, em Belém do Pará. Beijo, Gabriel Kalev. O papai ama muito vocês. Fico muito triste por não ter tanto contato com vocês, mas saibam que o papai ama muito vocês.
a Ariela Recede aqui em Curitiba e agora o Eliave que chegou. Ok? Vamos continuar estudando porque a Torá é a árvore da vida para aqueles que nela se apoiam. Papai volta na semana que vem, ok? Com mais uma Parashá Hashavua, agora da próxima vez com a Parashá Vaerá, ok? E eu me revelarei, ok? Shalom Aleichem, Leitraot.